Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos corrigir a mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E o tema de hoje é momento linear da física. Vamos à questão. Questão 2. Uma prancha PQ, apoiada sobre o suporte A, está em equilíbrio estático quando vista por um observador inercial. Ela está sujeita à ação de forças produzidas por alguns agentes, conforme mostra a figura ao lado. No ponto B, um objeto de massa m igual a 1 kg é preso por um cabo inextensível e de massa desprezível, ficando suspenso sob a ação gravitacional. Para manter a prancha em equilíbrio na posição horizontal, no ponto C, age uma mola de constante de mola K igual a 60 newtons por metro, também de massa desprezível. O peso da prancha PQ pode ser desprezado em comparação com as forças produzidas pelos outros agentes atuando sobre ela. Para efeitos de cálculo, se necessário, use g igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o valor do módulo da aceleração gravitacional no local, suposta constante. Item A. A mola agindo no ponto C está esticada por um comprimento ΔL. Determine ΔL supondo que a lei de Hooke seja válida nesse caso. Vamos ampliar a figura aqui. No lado P da prancha, a gente tem uma força FB que está atuando a 3 metros do ponto de apoio, devido àquele peso de 1 kg que está preso ali. No lado direito, no lado Q da prancha, temos uma força FC que existe devido à deformação da mola. É como se essa mola estivesse sendo puxada. E ela está esticada em um comprimento ΔL, e é isso que a gente precisa determinar. Se a gente lembrar da segunda lei de Newton ou olhar no formulário, força resultante é o produto da massa pela aceleração. E outra coisa importante aqui é a lei de Hooke, que a força elástica é dada pelo produto K, que é a constante elástica, vezes ΔL, que é a deformação da mola. Além disso, é importante lembrar aqui do momento linear, que o momento linear é dado por F, que é a força, vezes D, que é a distância em relação ao ponto de equilíbrio, vezes o seno de θ, que a gente não vai se preocupar aqui nesse momento, porque as forças são perpendiculares em relação à prancha. Então vamos lá, utilizando aqui a equação do momento linear, o momento da força B vai ser o quê? Vai ser a força no ponto B, que é massa vezes aceleração, a massa de 1 kg daquele bloco que está preso, vezes a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância em relação ao ponto A, que é o ponto de equilíbrio, 3 metros. 1 vezes 10 vezes 3 dá 30 newton metro. E esse é o momento linear do ponto B. Vamos ver agora o momento linear no ponto C. O que vai acontecer? A força elástica no ponto C vai ser o K, que é a constante da mola, 60 newtons por metro, vezes o ΔL, que nada mais é do que a deformação da mola, vezes a distância em relação ao ponto de equilíbrio, que é 5 metros se você olhar no desenho. Metro com metro simplifica, e 60 vezes 5 dá 300 newtons. Então 300 newtons vezes ΔL é o momento linear ali no ponto C. Como a prancha está em equilíbrio, o momento linear do ponto B é igual ao momento linear do ponto C. Basta a gente igualar as duas coisas que a gente encontrou, que a gente chega lá. 0 cancela com 0, Newton cancela com Newton, e vai sobrar o quê? 3 metros igual a 30 vezes ΔL. Passando 30 dividindo, ΔL vale 3 sobre 30 metros, que dá 0,1 metros. E essa é a deformação da mola ΔL. Item B. O suporte em A exerce uma força de módulo F sobre a prancha. Determine F. A gente viu que temos duas forças, FB e FC, agindo nos pontos B e C dessa prancha aí. Só que o que acontece? No ponto A, existe uma força normal que está equilibrando essas forças que apontam para baixo. E essa força normal vai ser justamente a soma da força do ponto B com a força do ponto C. A força do ponto B é a força peso, devido àquele peso de 1 kg que está preso ali no ponto B. Já a força do ponto C é a força elástica que ocorre devido à deformação da mola. Então, se a gente somar essas duas forças, teremos a força normal, que é a força que o suporte A exerce. Então, a força normal que estamos procurando vai ser o quê? Vai ser a massa, que é 1 kg, falando da força B, vezes a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força elástica que está do lado direito, no lado ali do ponto C, que vai ser a constante da mola, 60 newtons por metro, vezes a deformação da mola, que a gente calculou no item A, 0,1 metros. 10 vezes 1 dá 10 e 60 vezes 0,1 dá 6.
A força normal que a gente procura, portanto, vale 10 mais 6, 16 newtons. E essa é a resposta desse item. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!